de constelação familiar. Eu vou falar de vícios e abusos hoje, e eu separei esse conteúdo de pai e de dinheiro, porque é um assunto muito pesado. Quando eu dou o módulo pai no curso, esse conteúdo faz parte de pai, e geralmente vícios está ligado à pessoa dependente química. E geralmente ela é dependente emocional. E geralmente ela não tem a força do masculino. Gente, muitas vezes ela até tem o pai dentro de casa, mas esse pai não tem essa força e não ensinou o filho a falar não. Por exemplo, se ele fala, ele não sabe falar não, ele fala sim para abusos e ele fala sim para vícios. Por que vícios e abusos estão entrelaçados e tem a ver com o pai? Pai representa o masculino, o pai representa a força, o dizer não. O pai representa o limite. Até aqui você pode, aqui não. É o masculino que traz poder. Ai, mas e se meu pai não aprendeu isso? E ele nunca fez isso? Como que vai ser? O meu pai, por exemplo, era um homem super amoroso, querido, maravilhoso. Ele não me passou isso. Meu tio era outra pessoa incrível, do mesmo jeito que meu pai. Sabe aquele homem amante à moda antiga, aquele que ainda manda flores, que abre a porta para a mulher entrar? Era desse tipo. Mas tem como ter um homem desse tipo e forte? Tem. Existe o homem que é esse do tipo antigo, que manda flores, que é carinhoso, que lembra das datas de casamento, que leva para jantar, que leva para passear, que é carinhoso, tá? Existe e que tem o limite em dizer sim. Por que essa energia é masculina e não feminina, gente? Tem uma técnica que eu faço em constelação familiar que eu consigo alinhar todos os homens. No curso isso acontece, tá? No curso isso acontece. Eu alinho todos os homens atrás de mim e eu começo a receber a força deles para dizer não, até aqui não. Pessoa que geralmente passa por abusos, e infelizmente eu passei por essa situação, ela não sabe falar não. Ela diz sim para tudo. Eu era assim, hoje eu não sou mais. Eu fui buscar essa força do masculino. E geralmente essa pessoa está fragilizada por uma dor que ela sofreu na infância dela. Toda pessoa mimizenta, chorona, que reclama, que você começa a falar com ela, às vezes de uma coisa bobagem, a pessoa já começa a chorar, ela tem problemas com a criança interior dela e ela não tem conexão com o pai. Geralmente, ela pode até ter conexão com esse pai, mas esse pai também não tinha conexão com esse masculino que impõe respeito. E aí você vai falar assim, mas Dani, por que é o homem que impõe respeito? E aí, gente, vai falar assim, mas Bert Hellinger é machista. Não é que Bert Hellinger é machista. Primeira coisa, para você ser um bom constelador familiar, você vai ter que entender de história. Você vai ter que estudar história. Porque os casos que vão vir para você, vai vir caso que a ancestralidade está parada na Inquisição. E se você não entender de Inquisição, você não vai conseguir liberar. Vai ter caso de Revolução Francesa, vai ter caso de escravidão no Brasil. Então você precisa estudar história. Olhar para essa ancestralidade com amor. No meu curso de constelação familiar sistêmica, eu passo o máximo de informação, mas estou pensando em fazer um curso extra aí. São 2 cursos extras de constelação que eu penso em fazer. Um de constelação e espiritualidade, que não existe no mercado, da maneira como eu faço, e formar uma equipe, uma formação. E o outro seria uma mentoria de constelação familiar para quem é formado. Por exemplo, essa questão de inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, para quem não sabe, é algo que a gente, mesmo que a gente não queira, a gente faz parte. Tá? O inconsciente coletivo, quem trouxe esse conceito foi Jung, bem antes da constelação ser criada. Tanto que eu escrevo isso no meu livro, né, gente?
Eu vou falar, por exemplo, no módulo 1, no módulo básico, de uma aula de PowerPoint, que eu falo de Hellinger, falo de alguns historiadores, e tem até um conteúdo que não está aqui, e eu indico outras obras para falar da história, né? Que são de outras pessoas que seguem a constelação familiar, como a Virginia Satir, né? O Salvador Minuchin, que são outros que também trabalham com a constelação familiar, mas com outros aspectos, tá? E falo de Jung, isso está aqui. Depois eu tenho que escrever o volume 2, gente. É muito conteúdo para trazer para vocês. É muita pesquisa acadêmica para trazer isso para vocês. Então, o que acontece? O inconsciente coletivo, Jung é de 1800, gente. É de 1800, Jung. O inconsciente coletivo é algo que ressoa em nossa vida, mesmo que você não queira. E você, por fazer parte, aquele inconsciente coletivo está ali. As constelações familiares, ela vem nos ajudar a quebrar esses padrões. E aí tem uns estudos mais aprofundados, aí a gente vai falar de padrões intergeracionais, vai falar de um monte de coisa super interessante que isso tem a ver com as constelações. Mas o primeiro fato que veio é o inconsciente coletivo. A pessoa que não sabe falar não, ela diz sim para tudo, inclusive para abusadores. Então, a pessoa que trabalha como escravo, que não é reconhecido, porque essa pessoa não tem valor, ela diz sim para tudo. Ela não impõe limites. E isso é importante. E é engraçado que a pessoa, quando ela fala não, ela é incompreendida. E geralmente ela recebe paulada porque ela falou não. Porque ela foi tão abusada, que quando ela vai falar não, ela fala com raiva. Então ela tem vários problemas para impor limite. E não é não. E é difícil. Por isso, questões de abusos. A pessoa é permissiva. Ela não sabe falar não. Pô, Dani, mas se quando o abuso começa na infância, a pessoa não vai saber falar não. Foi meu caso. Aí são dívidas e cobranças sistêmicas. No meu sistema, tinha abusos. Ancestrais abusavam de meninas. E aí vem uma lealdade invisível, isso tudo eu explico, tá, gente, no módulo pai. A pessoa, ela a serviço do sistema, ela se permite ser abusada. É bem complicado isso, tá, gente? É bem complicado, mas acontece, tá? E vícios, gente, geralmente é uma pessoa que está presa numa coisa chamada cordão. É algo invisível, tá? Eu corto muito. Quem participa das minhas constelações já viu eu falando, é o cordão umbilical. É como se fosse o cordão umbilical. O cara é adulto, mas é um adulto disfuncional. A mamãe não permite que ele tenha acesso ao masculino. Ela não permite que o filho vá para a vida. Isso também acontece muitas vezes, pode ser um masculino, né, que não assume esse papel que a mulher manda em casa, mas pode ser uma mulher que foi abandonada por esse homem. E porque esse homem não atendeu as necessidades dela enquanto mulher, ela não permite com que o filho tenha acesso a esse pai, a alienação parental. E esse adulto vai crescer provavelmente com vícios. Eu vou falar um pouquinho de um dos vícios que assolam, né, a humanidade, e é muito difícil de tratar esse vício, que é a obesidade, a compulsão alimentar. Ela é conectada também pela linguagem do corpo com a mãe, da mãe não ter amamentado esse filho e ele ter essa necessidade. Tudo isso a gente vê, viu, nesse curso aqui. De vícios e abusos, gente, só para poder finalizar, geralmente é uma pessoa que não tem força para falar não. E se ela não tem força para falar não, ela não sabe lidar com conflitos, ela não sabe lidar com problemas, tá? Então, é algo que também acontece.